Eu tenho uma pergunta. Não vai ter um revivamento espiritual com 144 judeus pregando o evangelho, com a maioria rejeitando e alguns sendo convertidos? Reavivamento da igreja não, porque a igreja já está com Cristo, né? O que vai dar o start, né, o começo das 7 semanas, é o pacto que Israel vai fazer, que os judeus vão fazer com o anticristo. Eles vão assinar um pacto, né? Nisso daí, quando acontecer isso aí, a igreja já está com Cristo, já houve o arrebatamento. O que vai acontecer é que é outro evangelho que vai ser pregado. Não é o evangelho da graça que vai continuar pregando e quem crê será salvo. Porque isso daí é agora. O evangelho da graça começou a ser pregado assim: crê no Senhor Jesus, será salvo. Esse é graça. No arrebatamento, a igreja deixa esse mundo e passa a ser pregado agora por esses 144 mil, que são as 12 mil de cada tribo, que são as testemunhas. Eles estarão pregando o evangelho do reino, que começou a ser pregado em João Batista e foi interrompido pela rejeição de Israel ao seu Messias, e agora ele vai voltar a ser pregado depois que a igreja for arrebatada. Esse período entre Pentecostes e o arrebatamento é o único período em que é por graça. Aliás, não vou dizer que é por graça, porque todos os santos do Velho Testamento também era por graça que foram salvos, pela fé naquilo que Deus havia prometido. Mas como o selo do Espírito Santo, você crê em ser selado, isso só acontece com a igreja. E isso daí é esse período do Pentecostes até o arrebatamento. Quando vier o arrebatamento, o que vai ser levado? A igreja. O que é a igreja? Todo aquele que, tendo crido, foi selado, tem o Espírito Santo. Esse é um cristão. O que é um cristão? É aquele que tem o Espírito. Quem não tem o Espírito, esse não é dele. Diz a palavra. Em Romanos fala isso. Quem tem o Espírito, esse é de Cristo. Quem não tem, não é. Então, se ele tira a igreja, o Espírito Santo vai sair daqui. O que vai ficar? Vai ficar os homens aqui, os falsos professantes, os falsos cristãos, aqueles que professam ser cristãos, mas não são, porque não creram no evangelho da sua salvação. Eles não vão ter segunda chance, porque eles rejeitaram o evangelho, eles vão ser entregues à mentira. Eles vão seguir ao anticristo. Mas o evangelho que vai ser pregado nesses 7 anos é o evangelho do reino. Vai anunciar a vinda de um rei, que é o que nós lemos lá, fala do Senhor dos Exércitos. Ele virá como o Senhor dos Exércitos, porque ele vai lutar contra os exércitos do mundo, protegendo Israel desse ataque que vai ter nesse final dos 7 anos, que todas as nações vão convergir para atacar as confederações das nações, a Confederação das Nações Árabes, juntamente com o Egito, também entra nisso daí, Rússia, Gog e Magog, eles vão todos entrar, e isso daí é bem descrito, nós vamos passar por isso daí, porque fala muito disso nessas definições. A gente só está dando uma avançadinha no assunto, para entender mais o que é isso. Esse período é o Evangelho do Reino. Não os que crerem aqui vão participar do reino milenar, não da igreja, porque a igreja já não está mais na Terra. A igreja está se aprontando para se manifestar no final desse período, se manifestar aqui, quando Cristo vier com os seus santos, manifestar a glória para a terra dos céus. Então vai haver harmonia entre céu e terra. Lembrar que esses que rejeitam o evangelho no dia de hoje, né, que fala em 2 Tessalonicenses, eles vão receber o sinal da besta, né? Deus vai enviar a operação do erro para que eles creiam a mentira. Então, esses que rejeitam o evangelho, eles não terão, né, o irmão já falou, não há esse pensamento de segunda chance, né? Quem sabe? Não existe. Se rejeitou, ele é apóstata. E se ele é apóstata, não há maneira, é impossível, né, que aqueles que foram iluminados e participaram,
e rejeitaram e recaíram sejam renovados para arrependimento. Então eles estão condenados e eles vão receber o sinal da besta. Quem não vai receber, né, e por outro lado, existem aqueles assinalados, né, conforme a pergunta, que são os 144 das tribos de Israel. Então estes são assinalados também, assinalados para salvação. Seja por martírio, para obter uma melhor posição, ou seja, por passar pela tribulação e até o Senhor Jesus chegar, né? Então haverá esses dois grupos, né? Uns, não sei, não posso dizer se a palavra não indica se é maioria ou não, mas muitos serão martirizados e muitos serão salvos, né? Mas são daqueles que não haviam rejeitado o Evangelho da Graça, né? E quando a gente fala de rejeitar o Evangelho da Graça, é importante também a gente entender o que é rejeitar o Evangelho da Graça, né? Porque muitas vezes a gente, no exercício de cada um, eventualmente a gente dá um folhetinho para alguém e a pessoa pega, olha, de que é esse folhetinho? Que, isso aqui fala do Evangelho, fala de Cristo. Não quero, né? Mas ele nem procurou saber o que realmente é isso, né? Foi uma coisa que passou pela frente dele, ele ouviu falar um nome que ele de repente ele é um católico, vamos dizer assim, não que, vamos dizer, ele tenha uma religião, mesmo que cristã, mas ele olha aquilo e fala, não, isso aqui não é da minha religião, né? Estou falando isso entre aspas, né? E a pessoa então pega e rejeita isso, né? Isso não é rejeitar o Evangelho. Rejeitar o Evangelho é a pessoa entender o que está sendo falado, que Cristo morreu pelos seus pecados, você é pecador, em primeiro lugar, Deus é justo e Deus tem um dia em que Ele vai julgar, né? Então, pecador, há um juízo, há uma justiça, ou melhor, e há um juízo. Então, e ele entende isso e alguém fala para ele, olha, e Cristo morreu por você, Deus providenciou para você um remédio. Você entendeu? Entendi. Então creia no Senhor Jesus. Eu entendi, mas não quero crer. Então essa pessoa está rejeitando conscientemente o Evangelho de Deus. Ele entendeu e ele disse, não quero, né? Então essa pessoa, ele é um apóstata. Um apóstata vai ser, não há arrependimento para ele. Aquele que se apóstata, não há arrependimento. Ele rejeitou a fé, né? Então o que vai acontecer? Deus enviará a operação do erro para que ele creia a mentira. E ele vai receber a imagem da besta e vai ser condenado. Então aquele que, o que vai crer, o que pode vir a crer no Evangelho do Reino, né, como o Lineu falou, são aqueles que não rejeitaram o Evangelho da Graça. Então vai ser pregado o Evangelho do Reino e ele vai ter também, vamos chamar assim, duas decisões. Ou ele crê no Evangelho do Reino, ou ele rejeita. Se rejeitar, vai se juntar com aqueles que têm o sinal da besta e serão condenados, né?